canal Um Brasil e a revista Problemas Brasileiros discutem hoje o desenvolvimento do Brasil nos últimos 60 anos. Esse debate é uma parceria da revista PB, que está completando 60 anos em 2023, com o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Para nos ajudar e refletir sobre as euforias e decepções do Estado brasileiro nessas últimas 6 décadas, nós recebemos aqui o professor Antônio Lanzana, economista e co-presidente do Conselho de Economia Empresarial e Política da Federação do Comércio de São Paulo. Também o professor Ulisses Gamboa, que é professor aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Vou começar com o professor Lanzana. O senhor deu uma entrevista recente para a nossa revista PB e comentou que o Brasil evoluiu nos últimos 60 anos, mas poderia ter evoluído muito mais. O que faltou para o Brasil crescer mais nesses últimos 60 anos de forma mais próspera? Eu vou trazer alguns números aqui, eu estou com uma cola aqui, porque eu não tenho um conjunto meio grande de números aqui. Eu gosto muito de trabalhar com números quando a gente vai fazer alguma análise, né? Eu trouxe um número aqui, por que o Brasil poderia ter feito mais do que fez nos últimos anos. Se nós olharmos 1980 até 2022, a economia brasileira cresceu 139%. Olha o crescimento. Nesse mesmo período, o mundo cresceu 324%. E os emergentes, 561%. Ou seja, nós estamos melhores, mas nós estamos ficando relativamente mais pobres. Nós melhoramos, mas nós temos um desempenho muito inferior ao que está acontecendo no mundo e nos países emergentes. O que explica isso? Estudantes aqui de economia devem ter visto o que determina, assim, resumidamente, a taxa de crescimento de um país é a taxa de investimento e a produtividade. O que aconteceu com a produtividade na economia brasileira nos últimos 30 anos? Cresceu, em média, 0,6% ao ano. Quanto cresceu a produtividade nos países de renda média baixa? 3,3% ao ano. Quanto cresceu nos países de renda média alta? 3,8%. Nós temos, nesse período, já que nós estamos aqui num Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, não é por mera coincidência que o Estado brasileiro cresceu absurdamente nesse período. Boa parte, talvez a principal parte, do baixo desempenho da economia brasileira está associado ao gigantismo do Estado. Vou trazer alguns números, porque eu gosto de trabalhar com números. Nos anos 70, o gasto público no Brasil era 25% do PIB. Hoje é 38%, 39% do PIB. E não tem milagre. Cresceu o governo, diminuiu o setor privado. Uma soma não pode ser mais do que 100. E o que é mais grave? Como é que se comportou a distribuição desse gasto? Anos 70, gasto público, 25% do PIB, 20% despesa corrente, 5% investimento público. 2022, gasto 38%, 37% despesa corrente, 1% investimento público. Ou seja, nós temos hoje no Brasil uma baixíssima taxa de investimento, que explica a parte dessa baixa produtividade da economia brasileira, e, ao mesmo tempo, nós temos o crescimento da participação de um setor ineficiente, que é o Estado, em detrimento de um setor mais eficiente, que é o setor privado. Consequência desse fato, a produtividade média da economia vem para baixo, porque você cresce um Estado ineficiente e, em contrapartida, uma queda do Estado mais eficiente. Um número apenas para mostrar a ineficiência do Estado. Há uma pesquisa do World Economic Forum, feita um pouco antes da pandemia, que eu acho que é até mais relevante, para não pegar essas distorções mais recentes, uma amostra de 137 países.
mediu a competitividade dos países, o Brasil ocupa a posição número 80. Um dos componentes dessa avaliação é a eficiência do gasto público nesses 137 países. Qual a posição do Brasil? Número 133. Nós temos que fazer, necessariamente, uma reforma do Estado brasileiro. E nós estamos aqui, a Federação do Comércio vem frequentemente defendendo a necessidade de uma reforma administrativa para aumentar a eficiência do gasto público no Brasil. Esse é um dos limitantes do crescimento da produtividade na economia brasileira. Uma reforma administrativa que deveria, na nossa avaliação, preceder até mesmo a reforma tributária. Uma reforma que possibilitasse um novo ordenamento, um novo tamanho do Estado, que coubesse na economia brasileira. E, infelizmente, o que nós estamos assistindo é, novamente, uma tentativa de expansão de gastos com um aumento de carga tributária, que é, basicamente, a proposta que está aí na equipe econômica do governo. É isso. Obrigado, professor. Professor Ulisses, pegando esse gancho do crescimento do Estado brasileiro e já entrando na esfera da liberdade econômica, que é a sua especialidade, o Estado brasileiro tem um histórico de seguidas intervenções na economia, né? Já interviu em preços de combustíveis. Recentemente, o governo pressionou o Banco Central, como instituição agora independente, para baixar a taxa de juros. Queria que o senhor fizesse uma análise. Quais são as consequências para o ambiente de negócios dessas intervenções do Estado na economia? Nós aqui no Brasil, né, eu vou acho que falar até inicialmente, não sei se dizer em termos culturais, né, não vou nem falar de dados econômicos ainda, mas acho que nós temos uma cultura, nós nos formamos como nação nesses últimos 60 anos e até desde antes. Eu diria que desde 1930 se criou na nossa mente a ideia do paternalismo estatal, a ideia de que o Estado tem que nos dar tudo e tem que cuidar da economia, da sociedade, até assim uma certa hipossuficiência do setor privado. Por outro lado, também o próprio setor privado pedindo proteção e pedindo intervenção do Estado. Então, eu acho que, na verdade, se a gente pegar indo para trás, se a gente pegar século XIX e começo do século XX até 1930, a política econômica brasileira, com seus acertos e erros, era uma política relativamente liberal no sentido de pouca intervenção na atividade econômica. Durante muitos anos, teve a política de valorização do café, onde havia, sim, uma intervenção do Estado no mercado do café, para impedir a queda de preços do café, mas depois os controles cambiais, o controle ao acesso da moeda estrangeira, isso também aconteceu e foi se sofisticando ao longo do tempo, mas, de qualquer forma, a partir de 1930, eu acho que reverberando uma situação mundial. Depois da Grande Depressão, com exceção dos Estados Unidos, o Estado, em geral, nos países, passou a ter um grau de intervenção muito maior. E o Brasil, na verdade, ele foi, digamos assim, seguindo essa tendência. Então, nós tivemos aí o nosso Perón, né, que foi o Getúlio Vargas, o nosso caudilho, né? É bem curiosa a situação. A Argentina ainda não está tentando se livrar do fantasma, digamos assim, da figura do Perón, e nós estamos tentando nos livrar das instituições que o Getúlio Vargas criou, não tanto da figura política dele, mas as instituições varguistas. A gente tem um país, né, que tem instituições, principalmente a questão do Estado,
que vem de trás, que tem quase 100 anos de idade, né? Recentemente, a gente fez a reforma trabalhista, né? A CLT tinha mais de 70 anos. Então, enfim, a partir dos anos 30, então, cresce muito a intervenção do Estado e a noção de ter o Estado como motor do desenvolvimento econômico. E aí nós tivemos, pouco depois aí de quando começa a revista Problemas Brasileiros, em 64, o governo militar aumentou, a partir de um certo momento, não inicialmente, mas a partir de um certo momento, o governo militar aumentou ainda mais a participação do Estado na economia. Foi um governo militar que, no final das contas, principalmente no final, foi muito estatizante. A grande parte das empresas públicas, na época, que nos anos 90, havia uma conta que se fazia. Eu não me lembro agora se era 30% ou 40% tinham sido criadas na gestão do Ernesto Geisel, do presidente Geisel. A gente viveu aí, durante esses 60 anos, em geral, um aumento da participação do Estado e que dura até os dias de hoje. Pegando agora nos anos mais recentes, o Brasil, embora todo esse retrospecto de intervenções, aprovou algumas reformas importantes, como a Lei de Liberdade Econômica, o Marco do Saneamento, o Marco das Ferrovias e a independência do Banco Central. Queria que vocês comentassem o que isso significa para a governança do país, a independência do Banco Central, professor Lanzana. Olha, eu acho que talvez uma das reformas mais importantes recentes foi a independência do Banco Central. Se a gente fizer um retrospecto mais recente, antes dessa independência, nós tivemos alguns períodos em que o Banco Central foi independente de fato, embora não fosse de direito, mas nós tivemos outros períodos em que o Banco Central foi fortemente influenciado pelo Executivo, pela Presidência da República. Vou ser um pouco mais objetivo. Governo Dilma, onde o presidente do Banco Central, o Alexandre Tombini, era um funcionário de carreira e se percebia claramente a influência da presidência nas decisões do Banco Central, que custou extremamente caro ao país. A redução de taxa de juros em momento que não era possível de ser feito. Por que se defende isso? Era uma visão errônea de economia, uma visão mais politizada da economia, e a visão mais realista se mandava subir taxa de juros e nós descemos taxa de juros, a inflação subiu, depois tivemos que fazer uma correção e enfrentamos 2 anos de recessão em seguida. Então, a independência do Banco Central é algo, talvez a inovação mais importante, a reforma mais importante que nós fizemos recentemente. E basta olhar a importância dessa reforma. Nós tivemos aumentos expressivos de taxa de juros em ano eleitoral. Se nós tivéssemos um Banco Central submetido à pressão política, isso jamais ocorreria. E olha, até hoje, outro dado interessante, como o Banco Central, na figura do Roberto Campos Neto, foi extremamente convincente e duro com as pressões para reduções antecipadas de taxa de juros. E sempre lembrando um fato que chama atenção na independência do Banco Central. Toda vez que qualquer país, e o Brasil não é diferente, tem uma política fiscal expansionista, você tem que ter um Banco Central independente para ter que subir a taxa de juros. Raciocínio muito simples. Você tem uma demanda agregada da economia, que é o consumo público mais o privado. Você expande o consumo público, tem que controlar a demanda agregada pela queda do consumo privado. Onde se interfere no consumo privado, sobe a taxa de juros. Então, há uma relação. Se nós tivéssemos hoje uma política econômica de gasto público,
que a PEC da transição viabilizou, e mais o orçamento para o ano que vem de expansão de gasto público, simultaneamente com uma irresponsabilidade na área monetária, nós estaríamos hoje em péssimos lençóis num horizonte de curto prazo. Então, o Banco Central é fundamental ter independência, os países mais desenvolvidos têm essa independência, e é um contraponto para o controle importante da inflação, um contraponto a uma política fiscal expansionista, que é o que a gente está assistindo, não só esse ano, em anos mais recentes. E tem um aspecto aí que é interessante também, que concordo plenamente aqui com o que o professor Lanzana falou, e tem um aspecto adicional que é a redução da influência do ciclo político na escolha do presidente do Banco Central e dos diretores do Banco Central. Então, isso é extremamente importante, porque dá mais previsibilidade à política monetária e melhora muito o ambiente de negócios. Então, quando o governo atual estava começando e formando os ministérios, houve uma grande especulação, uma grande preocupação com relação a quem iria ocupar o Ministério da Fazenda. Mas, em termos da política monetária, já se sabia como ia ser a evolução dessa política monetária. Então, isso é muito importante, porque, do ponto de vista do empresário, do ponto de vista do setor privado, é muito importante ter menos incerteza no cenário econômico. Quanto menos incerteza, mais projetos, mais investimento produtivo pode ser realizado, mais crescimento econômico, mais empreendedorismo. Então, eu acho que aumentou muito, ou diminuiu muito a percepção de incerteza, de risco econômico, inclusive aí em momentos de mudança de governo. É lógico que também a gente não pode dizer, nem nos Estados Unidos, que a autonomia do Banco Central garanta 100% de falta de influência política na escolha, enfim, do presidente do Banco Central e dos diretores, mas reduz bastante. E eu acho que é importante dar mais previsibilidade ao cenário econômico. Isso é muito importante. E aí, isso até, evidentemente, melhora a perspectiva de crescimento da economia. Ainda no assunto reformas, o censo de 2022 mostrou que os brasileiros acima de 60 anos já representam quase 16% da população, um aumento de 56% em relação a 2010. Bom, é senso comum entre os analistas de que o Brasil perdeu a oportunidade de equalizar o bônus demográfico com o crescimento econômico. Queria que vocês analisassem qual vai ser o impacto dessa nova configuração demográfica do Brasil no desempenho econômico nos próximos anos. Há sempre uma frase lapidar sobre essa questão, né? O Brasil envelheceu antes de ficar rico. Então, os países aproveitaram o bônus demográfico e foram crescendo, e a hora que você envelhece, você cria uma questão mais de enfrentar um problema com um país com níveis de renda mais altos. Eu acho que você tem, nesse cenário aí, um agravamento de um problema que nós já temos hoje, que é as despesas com previdência. As despesas com previdência tendem a aumentar, que a população fica mais velha. Acho que esse é um efeito e eu não tenho nenhuma dúvida que, em curto espaço de tempo, o Brasil vai precisar passar por uma nova reforma tributária. Da Previdência. Desculpe, reforma da Previdência. Acho que eu fiquei influenciado pelo Marco Cintra. Uma nova reforma da Previdência. Isso implica em um novo reordenamento de governo, implica em pressão de despesas adicionais, o que justifica você ter que atacar outras áreas onde você pode reorganizar essa situação. Você pode tirar do governo hoje despesas que ele tem que não são típicas de governo.
Previdência é uma despesa típica de governo. Aliás, quando a gente abre um pouco a despesa pública e inclui previdência e tudo mais, o que a gente percebe? Você tem atividades típicas de setor público, e o Marco Cinto até levantou aqui a questão de justiça, política externa, emissão de moeda, tudo isso é política pública, segurança, isso sem dúvida alguma. Agora, o que impede que essas atividades típicas de serviço público não sejam mensuradas com indicadores de eficiência para aumentar essa produtividade e sobrar recurso para bancar a Previdência, porque a pressão da Previdência vai vir. Segundo ponto, também para bancar a questão da Previdência. Você tem atividades que não tem a mínima justificativa de estar na mão do governo. O governo tem hotel. Por quê? O governo tem aquela empresa de trem que era para fazer o trem-bala, que nunca houve licitação, mas não houve interessado, a empresa está toda lá. Você tem atuação do Estado em mineração. Para que isso? Em empresa de comunicação. Para que isso? Eu penso que nós vamos ter que reestruturar esse setor público, onde uma pressão adicional vai vir de previdência, sem dúvida nenhuma. Agora, o caminho mais fácil era o que aumenta a carga tributária e banca isso daí. O que a gente propõe na federação melhora a eficiência do que já é obrigação de governo, privatiza o que não é função de governo, aí mesmo com um gasto público mais enxuto, você pode bancar a Previdência, que vai ampliar gasto daqui para frente. Tem um agravante, o número de idosos aumenta e a expectativa de vida também aumenta. A pessoa se aposenta e fica no INSS muito mais tempo do que ficava quando a expectativa de vida era menor. Então, nós vamos ter que fazer um rearranjo nisso. Adicionalmente, o mercado de trabalho provavelmente vai absorver um tempo maior dessas pessoas que chegam em condições de idade mais avançada, em plenas condições físicas, mentais. Então, acho que esse é um cenário, que eu diria assim, dessas novas informações aí na área demográfica que nós temos. Bem, certamente, né, com o envelhecimento da população, como o professor Lanzana colocou, a despesa com a Previdência vai crescer de forma exponencial, porque o nosso sistema previdenciário, de qualquer forma, ele foi construído para um país de jovens. Eu que estou aí quase com a idade da revista Problemas Brasileiros, estou com 55, eu, quando era menino, estudava no colégio e abria o livro de geografia e dizia: o Brasil é um país de jovens. Mas isso já tem bastante tempo. Então, para um país de jovens, talvez o sistema previdenciário não fosse tão caro. Mas, à medida que a população brasileira envelhece, tem um dado, Lanzana, que o Brasil, hoje em dia, é o segundo país que mais envelhece no mundo. Nós fizemos... O envelhecimento tem um nome elegante, transição demográfica, mais bonito, né? Mas nós fizemos a transição demográfica na metade do tempo que a Europa fez. E, como diz o Paulo Tafner, o Brasil corre o risco de ficar velho e pobre. Então, assim, a gente vai ter um crescimento importante no gasto público com a Previdência e o gasto público com saúde. Embora, pelo mesmo motivo, a gente vai ter uma menor pressão em gasto com educação. Tá? Mas, de qualquer forma, é preocupante, porque o gasto previdenciário, a despesa com Previdência, junto com a despesa com pessoal, são os principais itens de despesa pública no Brasil e são itens que não param de crescer. A gente tem um modelo de crescimento contínuo do gasto. E agora, com o novo arcabouço fiscal, ficou chancelado esse crescimento contínuo do gasto público. Então, é um problema realmente preocupante. Eu acho que até nós, estou falando como sociedade, talvez não estamos dando o devido peso as consequências dessas mudanças demográficas. Mas, certamente... Então, eu acho que, como o professor Lanzana falou,
o governo vai se enfrentar com escassez de recursos e talvez aí surja a necessidade de ter métricas de eficiência no uso do dinheiro público, né? Não por uma questão, eu acho, ideológica, mas por uma questão de necessidade. Agora, uma outra coisa que eu acho que deveria ser feita, claro, uma nova reforma previdenciária, porque a que foi aprovada foi uma reforma bem parcial, e eu acho que, infelizmente, isso não foi, na época, muito bem explicado à população, mas eu, novamente, morei no Chile 17 anos e eu sou beneficiário do sistema de capitalização, que funciona muito bem. Tá certo, alguém pode dizer, mas o pessoal lá está insatisfeito, talvez porque a expectativa de retorno, a expectativa de rentabilidade não tenha sido a que se esperava, mas o sistema em si é um sistema solvente, é um sistema que, inclusive, desafogou o Estado de ter o gasto previdenciário com todas as pessoas. Então, o Estado lá atende aqueles que não alcançam pensão mínima. Então, eu acho que alguma coisa nesse sentido poderia e deveria ser feita para lidar com esse problema do aumento das despesas previdenciárias. Muito bem. Fazer uma contextualização para quem nos assiste no Canal 1 Brasil, também na TV Mackenzie. O professor Lanzana citou aqui o professor Marcos Sintra, que foi o painelista anterior a esse debate, então por isso a menção a ele. Pegando esse gancho do arcabouço fiscal, que tem uma série de gatilhos de despesas, e fazendo uma relação com os princípios de liberdade econômica, como é que essas novas regras fiscais vão influenciar princípios fundamentais, como investimento, subsídios e gastos do governo? Esse novo arcabouço, ele dá um sinal contrário à redução do tamanho do Estado na economia, professor Lanzana? Dá uma redução contrária, sim. Só voltando um pouquinho antes do arcabouço. O que nós tínhamos? Teto de gastos. Para mim, pessoalmente, muito mais eficiente para controlar o tamanho do Estado do que o novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal, ele garante expansão de despesa pública. Varia no intervalo, aí, acho que é de 6 a 2,5, se me falha a memória, mas ele garante, ele visa expandir gasto público. Então, eu acho o arcabouço, eu acho ele ruim, mas ele deu um sinal positivo, porque a expectativa antes do arcabouço era pior do que veio com o arcabouço. Então, acho que houve uma melhora de um cenário muito ruim. Mas, no meu modo de entender, teto de gasto era muito mais eficiente para os princípios de liberdade econômica que a gente determina, até porque você tinha um teto de gastos pela inflação. Se você crescesse o PIB, vou ser otimista, 3%, isso daí significaria uma expansão do setor privado, porque o gasto público estava constante. Isso eu acho que era um modelo interessante para começar um processo de redução do tamanho do Estado. O que nós estamos é um crescimento do Estado e um arcabouço fiscal que só sobrevive com um forte aumento de carga tributária. Vocês já estão acompanhando a discussão do déficit primário do ano que vem. Já não vai ser mais zero. Essas posições contrárias a uma meta de um arcabouço que foi criado há poucos meses, já está sendo desmoralizado, ela só não é mais efetiva em termos de desgaste brasileiro, em termos de câmbio, de bolsa, porque nossos principais concorrentes lá de fora estão muito ruins. A China está derrapando, a Rússia está em guerra, a Argentina não precisa nem dizer, a Turquia está em inflação altíssima. Se nós tivéssemos num cenário onde os emergentes estivessem muito bem, os nossos concorrentes em captação de recursos estivessem muito bem, essa derrapagem do arcabouço fiscal seria extremamente prejudicial à economia brasileira. Então, eu vejo assim, o arcabouço como algo melhor do que estava, mas muito ruim e bem pior do que o limite de gastos públicos, tá, que a gente tinha anteriormente.
nós, para cumprir esse arcabouço, quanto mais a carga tributária aumentar, mais fácil você não ter o déficit esperado. É combater o déficit ou obter o déficit que você imagina. Agora, nós estamos propondo uma solução agora de arcabouço em cima de uma carga tributária que era 25% do PIB nos anos 70, hoje é 34%, 35%, depende da fonte. E nós estamos, se a carga tributária não for suficiente para viabilizar essa expansão de gastos, nós vamos aumentar uma dívida pública que era de 27% do PIB nos anos 70 e hoje está quase batendo 80%. Professor Ulisses, o Brasil avançou algumas posições num ranking de liberdade econômica divulgado agora em 2023, saindo de 96º para 90º entre 165 economias avaliadas. Quais políticas públicas poderiam ser implementadas para contribuir com uma melhora ainda mais intensa nesse sentido? Bem, eu acho que, voltando até aqui o que o professor Lanzana estava falando, eu acho que é muito importante a gente gerar um ambiente favorável aos negócios, um ambiente em que o investidor tenha uma clareza, que as regras não fiquem mudando o tempo todo. Então, eu queria até mencionar o seguinte, em economia, para quem está estudando economia, é uma carreira, é uma profissão onde você não tem muitos consensos. Inclusive, até o Keynes dizia que, se você perguntasse opinião a 12 economistas, você teria 12 opiniões diferentes. Mas existem alguns consensos, sim, e um deles é o seguinte: quando a gente está falando de política econômica ou políticas públicas, é muito importante que essa política seja uma regra, porque se ela for discricionária, então, assim, retornando aqui ao tema do arcabouço, me preocupa muito essa coisa, tinha uma meta de resultado fiscal e agora, já há um tempo se discute mudar a meta. Então, não é uma regra, é discricionário e, novamente, isso aumenta a incerteza do cenário econômico e é péssimo para o crescimento da economia, para o grau de liberdade econômica. Isso tem, obviamente, uma relação. Quanto maior o grau de liberdade econômica, maior será o crescimento, maior o investimento produtivo, maior o investimento em tecnologia, maior o crescimento. Então, a gente precisa de políticas, que a política econômica em geral e as políticas públicas não sejam tão discricionárias, porque, o que eu estava dizendo, é um consenso hoje em dia na profissão que é preferível que a política econômica, que as políticas públicas não mudem a cada momento, segundo as circunstâncias, porque isso termina gerando mais incerteza e isso é prejudicial ao crescimento econômico e a toda a questão aí da liberdade econômica. Eu acho que isso é um ponto fundamental. A gente vive num país que cada governo que chega, seja a orientação que for, quer mudar as coisas que o governo anterior fez, e quer mudar as regras. Isso é muito ruim, dá muita instabilidade. Queria complementar, reforçar um ponto aqui que eu achei ultra importante que o Ulisses levantou, a questão da incerteza, da insegurança derivada de mudanças de regra do jogo. Há alguns anos atrás, eu recebi uma delegação de investidores empresariais japoneses aqui no Brasil. E uma frase de um deles, eu nunca esqueci, reforçando todo o argumento que o Ulisses usou. Um deles me falou o seguinte: olha, a gente prefere investir em país socialista que não muda a regra do que país capitalista que muda a regra do jogo toda hora. Só para reforçar o ponto que o Ulisses estava levantando. Tá? Com uma regra importante, né? Bom, entrando aqui na última pergunta do nosso debate, falando em regras, as responsabilidades, a expansão das responsabilidades estatais criadas na Constituição de 88, elas têm, de alguma maneira, relação com esse crescimento dos gastos públicos nas últimas 3 décadas? Olha, eu acho que tem alguma relação, sim. Agora vamos olhar um pouquinho.
O gasto público já vinha em fase de expansão anteriormente, né? Eu acho que o gasto público, a Constituição criou algumas despesas obrigatórias, criou pouca gente sabe disso, isso foi mudado depois, mas a Constituição de 88 permitia você diferenciar tratamento da empresa em função da origem do capital. Pergunta, que multinacional viria investir num país onde você pode ter um tratamento que pode mudar a qualquer hora e discrimina você em relação aos produtores nacionais? Depois, isso no governo Fernando Henrique, houve um movimento no Congresso, e isso foi uma PEC que alterou e tornou iguais. Agora, você teve ali na Constituição um problema que houve bastante forte, a tentativa de você transferir recursos da União para estados e municípios, criou, por exemplo, a União perdendo recursos, vou aumentar a alíquota do fim social, porque o fim social não preciso partilhar com os estados e municípios. Então, houve essa partilha, forçou um aumento de arrecadação de União. Quando você olha o IPI é partilhado entre União, estados e municípios. O fim social não é. PIS, COFINS não é partilhado. Então, houve uma pressão em função da perda de arrecadação da União para os estados e municípios, e, para compensar essa perda, se houve pressão para aumento de carga tributária a partir de 88. Eu acho que o professor Lanzana foi bem didático, aí, bem claro, e realmente você assiste expansão do gasto e expansão da carga tributária, né? A gente pode ver os dados aí que não mentem. Tem duas formas de medir tamanho do governo, pelo lado do gasto e pelo lado da tributação, né? Em ambos casos, houve um aumento expressivo. E eu acho que o grande desafio brasileiro, não só agora, mas acredito que isso vai ser assim durante muitos anos, é essa questão da solvência fiscal. Porque o professor Lanzana estava falando do grau de endividamento público, mas nós aqui no Brasil, não sei se a maioria do público sabe, a gente não usa o critério internacional. Tem um critério do Banco Central. Pelo critério internacional, o endividamento público brasileiro está chegando a 100% do PIB. É assustador. E é uma rota de insolvência a médio e longo prazo. Então, assim, por isso na verdade, o que a gente precisava era de um ajuste fiscal. O que é um ajuste fiscal? Basicamente, reduzir gasto e aumentar impostos, embora essa parte a gente já tem a carga tributária muito alta demais. Mas um ajuste fiscal geralmente é assim, pelo menos a parte de reduzir gasto. E não vemos evidentemente, com o novo arcabouço, é um modelo de crescimento do gasto. E a gente, de alguma forma, aqui no Brasil, por razões políticas, enfim, que a gente conhece, é muito difícil parar o trem do aumento do gasto público e termina exigindo que se aumente a tributação, que se aumente a arrecadação, para não haver um crescimento explosivo da dívida. Mas essa insolvência fiscal, ela está no radar, porque a gente não tem uma regra fiscal, no sentido da palavra, para solucionar esse problema. E só quero terminar dizendo o seguinte: esse tem sido o grande problema do Brasil republicano, o problema de solvência fiscal. De 1889 até hoje, não que eu esteja dizendo que o regime republicano não seria adequado, não é isso, mas a República no Brasil ela falhou em garantir ou em alcançar a solvência das contas públicas. E como é que o Brasil não quebrou antes? Bom, olhem o que acontece na Argentina, na Venezuela, era mais ou menos o que acontecia no Brasil em termos do governo emitir dinheiro para pagar a dívida pública. Inclusive, quando eu vou explicar a história econômica do Brasil rápido para um grupo de alunos,
não é muito difícil, porque grande parte do tempo é o mesmo problema. A gente já não tem, com a lei de responsabilidade fiscal, graças a Deus, a gente não tem mais essa possibilidade. Enquanto não mudarem essa lei, está tudo bem. Mas foi um problema durante pelo menos 50 anos e que explicaram muito da grande inflação e da hiperinflação que o Brasil viveu. Enfim, então eu acho que a solvência fiscal, por tudo que a gente falou aqui, acredito que seja o calcanhar de Aquiles da economia brasileira e o grande problema a ser resolvido não só agora, mas nos próximos anos. Obrigado. Depois desse passeio pela história econômica do Brasil, a gente encerra aqui esse debate. Obrigado, professor Lanzana, professor Ulisses. Obrigado. Obrigado.